Vamos ver o presente de Natal da sogra Edith. Boa noite, Ana. Primeiramente, gostaria de dizer que... Tá a letrinha pequenininha. Gostaria de dizer que sou muito fã do canal e não perco nenhum vídeo. Admiro o trabalho de vocês, pois abrem os olhos de muitas pessoas. Tomara. É uma moça que nos conta, né? Todos os nomes estão trocados. Ah lá, avisou antes. Sou fulana, de 27 anos e mãe de uma linda menina, que aqui vou chamar de Laura. Venho dividir com você e os assombrados a minha história. Vamos a um longo relato? Vamos. Ele não é tão longo assim, tá? Ele é longo, mas não é tão longo, tá? Bom, éramos apenas eu e Laura, até que conheci Luiz, um rapaz 10 anos mais velho do que eu, e com gostos muito parecidos e vizinhos de bairro. Nos conhecemos pouco antes da Laura completar 2 anos. Por alguns meses, nos víamos todas as noites depois que Laura dormia. Ele passava na minha casa, mas eu não permitia que ele entrasse, pois afinal a casa também era dela. E sempre respeitei isso e preservei muito. Então ficávamos algum tempo conversando fora da minha casa. Depois que as coisas ficaram sérias, eu apresentei Luiz a Laura e foi amor à primeira vista. Amor esse que nunca vi igual. Estávamos namorando e muito felizes. Éramos amigos para tudo. No fim do ano de 2014, fomos viajar, eu e Luiz, de moto, para a Serra. Foi incrível. Mesmo com pouco tempo de namoro, Luiz me disse nessa viagem que ele gostaria de já ir construindo algo comigo. E claro que eu adorei a ideia. Nos amávamos muito. Eu já morava sozinha com a minha filha e ele ainda com os pais dele, mas ele dormia toda noite na minha casa. Então, em agosto de 2015, nos mudamos para um apartamento. Estávamos felizes e cheios de planos. Vendi um terreno que ganhei dos meus pais e estava montando o meu salão. Do nada, no fim de ano, começamos a brigar muito, o que não era nada comum. Eu entrei em uma depressão e o resultado disso foi a gente se deixar pela primeira vez. Um dia que eu estava na casa dos meus pais, vi a mãe dele passando e perguntei se ela queria carona, pois já estava indo para minha casa. Ela aceitou, mas no trajeto ela me perguntou se o Luiz já havia pego todas as coisas do apartamento e eu disse que não e que tínhamos muito a conversar ainda. Então ela me disse que não deveríamos ficar juntos e mais algumas coisas. Claro que eu respondi que não era bem assim, mas enfim, vou encurtar o relato. Tentamos voltar e ela fez intriga e novamente nos deixamos. Nisso tudo eu sofria, mas principalmente a Laura sofria. Por fim, voltamos em julho de 2016 e resolvemos nos mudar de cidade e recomeçar a nossa história. Não foi fácil deixar o meu trabalho para trás, mas eu voltava todos os fins de semana para atender as minhas clientes, ou seja, eram 340 quilômetros todos os fins de semana. Até que se tornou muito cansativo e eu mudei de área de trabalho e comecei a trabalhar com o Luiz. Resolvemos nos casar, oficialmente. Quando contamos para os pais dele, Edith odiou a ideia e começou a me desaforar mais e mais, até que brigamos feio, eu e ela, em outubro de 2017. Mas mesmo assim, eu e Luiz nos casamos em 4 de novembro de 2017, em nossa nova cidade. Eu já não falava com a Edith nem frequentava a casa dela. Detalhe, estávamos tentando engravidar desde o mês de outubro. Chegou a época de Natal e o Luiz me pediu para irmos na casa dos pais dele. E eu aceitei, pois amava e muito o meu marido e sabia que era importante para ele. Grande erro. Meu inferno começou ali. Ganhei da mãe dele uma rasteirinha preta muito bonita e ele um calção azul, bem diferente do estilo normal dele,
com a desculpa de usar algo diferente. Esses presentes super especiais trouxeram o fim do meu casamento e da minha linda família. Começamos a brigar e ficamos indiferentes um com o outro. Em meio a isso, resolvemos nos mudar do apartamento para uma casa. Tínhamos visto uma casa que nós adoramos. Estava tudo certo. Precisava apenas de alguns ajustes que o dono disse que iria fazer. Por fim, o cara acabou com a casa. Hã? Já havíamos dado o aviso prévio para a imobiliária, então precisávamos encontrar outra casa. Peraí, ele acabou com a casa no sentido de que ele destruiu a casa ou ele acabou ficando com a casa? Ajustou e ficou com a casa para ele, é isso? Bom, enfim. Já havíamos dado o aviso prévio para a imobiliária, então precisávamos encontrar outra casa e logo. Encontramos essa casa a qual ainda moro. Nos mudamos em fevereiro, mudança em cima da hora, volta às aulas e aniversário da Laura. Surpreendentemente, os pais dele vieram para a festa da Laura de 6 anos. Detalhe, em mais de 1 ano e meio que morávamos aqui, os pais dele nunca tinham vindo nos visitar. Depois dessa visita, entre aspas, aí foi o boi com as cordas de vez. Brigávamos muito, muito mesmo. Estávamos muito nervosos um com o outro. O dinheiro foi miando. Eu tinha vontade de me matar. Eu não conseguia comer, nem dormir. Não tinha vontade para nada. Eu não queria ver pessoas. E a minha depressão voltou com tudo. Luiz, que era amoroso e atencioso comigo e com Laura, estava frio, áspero e isolado da gente. Brigávamos e mesmo assim eu tentava pedir ajuda a ele e ele nem se importava. Até que chegou uma quarta-feira em que vi que precisava de ajuda. Peguei a Laura e as cachorras e fui sem falar nada para a casa dos meus pais. Eu não suportava mais brigar e não queria que ele ficasse em um estado como eu estava. Apesar de tudo, eu o amava muito. Então, na quinta-feira, ele pegou um ônibus e foi para a casa da mãe dele e nunca mais voltou. Avisei que teria consulta na sexta e ele não quis ir comigo. Ele não voltou para casa e o vi muito revoltado. Olhava em seus olhos e não via mais o meu amor. Passei por todo o início do tratamento sozinha, período mais difícil. Perdi 7 quilos e estava definhando, passando por apertos financeiros e tendo que vender coisas de casa para não deixar faltar comida para minha filha. Aos poucos a saúde foi voltando, então busquei ajuda espiritual. Quando decidi ir a um terreiro, busquei no Google, encontrei um número, mandei mensagem e fui respondida. Ana, meu carro foi apitando um P vermelho desde a minha casa até o terreiro. Eu disse que se parasse eu ficaria na rua, mas eu iria lá de qualquer forma. Cheguei lá e fui para a consulta, aonde descobri os trabalhos que a minha sogra Edith fez. Um para mim na rasteirinha que ela me deu, para fechar os meus caminhos e acabar comigo. Outro para o Luiz, para ele se afastar de mim. Detalhe que quando voltamos, o Luiz dizia que nunca mais iria me perder e nem perder a Laura. Nosso amor era tipo propaganda de margarina, sabe? Então, levei a rasteirinha e algumas coisas do Luiz que tinha em casa ainda para desfazer os trabalhos. Detalhe que o carro não deu mais problemas, algo que era muito frequente. Então comecei a frequentar o terreiro e até que o senhor Tatá Caveira, um Exu, me chamou para trabalhar. E eu prontamente aceitei. Sempre tive minha mediunidade aflorada. Eu e Luiz não voltamos. Vi muitas vezes a minha princesa rezar e pedir a Deus e as entidades do terreiro para o Luiz voltar. Isso me machucou e me machuca muito. O Luiz também nunca se despediu da Laura. E esse ciclo ficou aberto. Hoje em dia estou trabalhando no terreiro, se tornou a minha família, nessa cidade onde somos apenas eu e Laura.
Laura adora o terreiro também. Fiz da minha dor uma missão de poder ajudar as pessoas, para que não passem pelo que passei, e sempre que eu puder ajudar alguém ou alguma família, eu estarei disposta. A vida ainda está bagunçada, muitas coisas para resolver, mas agora são coisas financeiras, pois eu tenho saúde e paz. Quanto a Edith, nunca mais a vi, pois evito ir para minha cidade, e quando estou lá, evito sair. Se um dia a conta chegar, será a colheita dela. Nunca fiz e nem irei fazer nada de ruim para ela. Peço a Deus que um dia o Luiz saiba de tudo o que ela fez, pois eu saí como uma pessoa ruim de tudo isso ainda. Mesmo depois de ter feito tudo pela minha família, e compreendi também que Deus sabe o que faz, pois não conseguimos engravidar. Mas ainda quero adotar uma criança, para de alguma forma retribuir o amor que a minha Laura recebeu do Luiz. Amor de coração é muito mais forte do que de sangue. Por isso eu digo a todos vocês, cuidem com presentes, ou seja, cuidado com presentes, entre aspas, e abram os olhos. Mães também são seres humanos e não são anjos. Ana, desculpe os erros, segue. Pois é. Talvez seja aquele tipo de mãe que não quer ver o filho fora debaixo das asas, sabe? E aí qualquer uma vai ser... Tá roubando meu filho de mim. O cara já tá com quase 40 anos nas costas, mas não, meu filho tem que ficar comigo. Não, você vai roubar o meu filho de mim. Deve ser alguma coisa do tipo. Só que prejudica a vida do filho também, né? Mas que, olha só que ela transformou a dor e a perda dela numa coisa boa e para ajudar outras pessoas e ajudar outras pessoas a quebrarem isso também. E não fez nada para voltar para ela, porque a própria vida, a própria lei do retorno se encarrega disso. Cadê? Este daqui, ó, visita de Natal. Será que foi agora que aconteceu? Me chamo Fulana e tenho 18 anos atualmente. Não foi agora. Na época do ocorrido eu tinha 16 e todos os nomes estão trocados. Eu vim de uma família grande, daquelas em que os 8 ou mais filhos moram debaixo de um mesmo teto, compartilhando casa, quarto, banheiro. Conforme cresceram, alguns mudaram-se para longe. Já outros repartiram o grande quintal, construindo uma casa individual para cada um. Minha mãe fez o que conhecemos como um puxadinho em cima da primeira e principal casa do terreno. E eu cresci presenciando coisas estranhas. Pulando toda a infância, indo direto ao ponto, em 2018 seria o primeiro Natal em que passaríamos juntos. Não, seria o primeiro Natal em que eu passaria junto com meu namorado, Rui. Minha mãe, Bruna, que trabalha no comércio, não teve muito tempo para preparar a ceia de Natal. Então eu fiquei com essa função. Juntos, eu e Rui deixamos tudo pronto e ao terminarmos, fomos até a varanda olhar os carros passarem e descansar um pouco também. Em casa havia apenas 3 pessoas, meu irmão, de 4 anos, meu namorado e eu. Durante brincadeiras e conversas, a luz do meu bairro acabou. Como era por volta das 4 da tarde e ainda havia claridade, decidimos ficar na varanda mesmo, já que ali haveria iluminação. Ficamos sem luz por cerca de 3 horas e assim que foi escurecendo, eu comecei a ter uma sensação estranha. Peguei meu irmão no colo e fiquei mostrando as casas e contando histórias, a fim de entretê-lo. Rui, que estava também na varanda,
estava sentado um pouco afastado e fora do meu campo de visão. Eu, apoiada no parapeito da varanda, vi do meu lado direito um homem. E sem pensar duas vezes, virei para falar com ele, pensando que era o meu namorado. Imagine a minha surpresa quando eu vi que não havia ninguém ali. E tudo estava do mesmo jeito. Chamei o Rui e contei toda a história, ainda sem acreditar. Ele ficou um pouco assustado, pois já sabia do meu histórico sobrenatural, mas nunca havia presenciado, né? Pouco tempo depois disso, a luz voltou. Meus pais, Bruna e Caio, chegaram juntos e assim que os vi, contei tudo para minha mãe, que pediu para que eu não me preocupasse. Ela é espírita e já se acostumou em ver coisas do tipo, assim como eu. Mais tarde, nesse mesmo dia, recebemos minha madrinha para a ceia de Natal. Ela subiu as escadas, passou pela varanda que dá acesso à sala, que estava com a luz apagada, e adentrou para encontrar a minha mãe na cozinha. Após se cumprimentarem, ela disse: "Nossa, Bruna, passei pelo Caio na sala e nem falei com ele, caramba." Minha mãe, assustada, disse que era impossível, pois o Caio estava tomando banho e o Rui estava comigo no quarto. Depois de alguns segundos, em um clima estranho, as duas foram juntas até a sala e lá não tinha ninguém. O homem de corpo negro apareceu para nós duas, em horários diferentes, sem que nenhuma tivesse contato antes para falar do ocorrido daquele dia. Depois desse dia, o tal homem nunca mais apareceu. E aí, o que acham que pode ser? Será que ele foi pro Natal? Também só? Ele nunca mais apareceu? Será que ele só queria estar ali naquela data? Por algum motivo? Será que era alguém conhecido, alguém da família? Que vocês não conseguiram identificar? Era só uma pessoa assim, né, que via pelo canto do olho? Será que era alguém que estava passando por ali e viu que ali, sei lá, se aconchegou ali porque ia ter uma ceia e talvez quisesse participar, né, de uma ceia de Natal? Não sei, gente. O que vocês acham? Papai Noel existe? Olha lá. Não sei se é um moço ou uma moça que nos conta. O nome pode ser para ambos. Bom, até hoje esse fato me intriga, a pessoa diz aqui. Quando eu tinha por volta de 7 ou 8 anos, eu morava em uma casa alugada com os meus pais, onde muitas coisas muito estranhas aconteciam, ou aconteceram. Essa casa ficava meio isolada, tinha um terreno ao lado da casa com muito mato e muitas árvores, e do outro lado, do lado do meu quarto, tinha um grande barranco. No dia em que aconteceu isso, era noite e era na semana do Natal. Eu estava em casa com a minha prima e com o meu pai. A minha mãe estava trabalhando à noite em uma pizzaria. Eu e minha prima Joyce estávamos brincando na sala, que era bem grande, com aquelas motocas infantis, sabe? Meu pai adormeceu no sofá porque trabalhava o dia inteiro e chegava muito cansado em casa. E eu e a Joyce ficamos sozinhas, acordadas. Então deve ser uma moça que nos conta. Em um determinado momento eu disse para ela: "Joyce, vamos pedir chocolates para o Papai Noel?" E ela me respondeu que sim, já que tínhamos o costume de fazer isso todos os anos, apesar de desconfiarmos que eram os nossos pais que sempre colocavam os chocolates que pedíamos. Porém, naquele dia, fomos testar se o Papai Noel realmente existia, já que estávamos sozinhas e o meu pai estava dormindo sob os nossos olhos ali na sala. Nós fomos ao meu quarto, a casa era de 2 andares. Eu abri a janela, que dava direto para o barranco, nos ajoelhamos e pedimos chocolate. Meio que em forma de oração, sabe? Então saímos do quarto e trancamos a porta com a chave pelo lado de fora. Nós continuamos brincando com as motocas em frente ao nosso quarto e ainda víamos o meu pai dormindo lá. Ficamos assim um tempo, para dar tempo do Papai Noel deixar os chocolates lá no quarto, acredito, né? Quando abrimos a porta do meu quarto de novo, dessa vez já esperando que nada acontecesse,
Eu juro, gente, eu juro. Havia 2 bombons bem colocados em cima da minha cama. Até hoje, Joyce e eu nos lembramos disso e não entendemos como aquilo pode ter acontecido, já que o quarto era no 2º andar, a janela dava para um barranco e estávamos somente com meu pai em casa e ele ficou o tempo inteiro dormindo sob a nossa visão. Hoje eu tenho 24 anos, mas desde esse dia eu tenho uma pulga atrás da orelha com o Papai Noel. Se alguém tiver alguma explicação do que pode ter acontecido, eu agradeço. Mas tem que ser sobrenatural, porque não foi uma pessoa que colocou aqueles bombons lá. Disso eu e minha prima temos certeza. Resta saber, será que Papai Noel realmente existe ou foi outra coisa? Fica a questão para vocês. Será que algum espírito colocou ali para que elas continuassem acreditando no Papai Noel? Será que a vontade delas materializou? Se bem que elas falaram que pediram, mas não estavam lá muito acreditando nisso. Mas será que o desejo e a fé delas que pediram em forma de oração fez com que aquilo aparecesse, materializasse ali? Ou, de fato, o Papai Noel existe? Fica a questão aí para vocês. Bom, pessoal, esta foi a coletânea de Natal deste ano e de hoje. Espero que tenham gostado. Desejo um Feliz Natal para todos vocês, um Natal de muita paz, de muito amor e que assim a gente possa tentar conservar esse espírito natalino aí ao longo do ano de 2022. Tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Feliz Natal! Beijos e fui! Cadê? Fui, mas eu preciso desligar. Agora sim, beijos e fui, pessoal. Feliz Natal, ó. Um espírito no Natal. A moça que nos conta esse relato diz que esse episódio arrepia ela até hoje. Ela diz que isso foi um dia antes do Natal e na época ela tinha 6 anos. Então ela diz que estava montando a árvore de Natal com a mãe dela quando a mãe dela pediu para ela ir pro quarto e até o quarto buscar os enfeites de Natal. Então ela diz que quando virou para entrar pro quarto dela, ela viu parado na porta do quarto dela um menino que aparentava ter mais ou menos uns 5 anos. Só que ela disse que dava para perceber que ele não estava vivo. Então a mãe dela percebeu que ela paralisou ali, ela ficou com medo. E mesmo a mãe dela não tendo visto nada, mas percebeu que ela ficou com medo de alguma coisa, a mãe entrou no quarto pegar os enfeites. Bom, passou o dia. Quando chegou a noite, ela acordou às 3 da manhã e acordou com vontade no banheiro. E foi ao banheiro. Quando ela saiu para ir pro banheiro, ela olhou para a árvore de Natal montada e o menino estava em pé ali, olhando para a árvore de Natal e dizendo como a árvore estava bonita e falou mais coisas. E a menina piscou. E no que ela piscou o olho, tipo, num meio segundo, o menino já estava ali perto dela. Tipo assim, ai, que árvore bonita que está a sua, enfeites legais. Ela disse que tomou um susto tão grande que ela saiu correndo, gritando e chorando atrás da mãe dela. Bom, depois disso ela disse que nunca mais viu esse menino na casa. E disse graças a Deus porque ela não quer ver mais também. E aí, gostaram do relato? Um relatinho curto de Natal, mas interessante. Que tal você monta a árvore de Natal e você atrai o espírito de uma criança para tua casa? Pode acontecer, não pode? Crianças às vezes que não tiveram a chance de passar em muitos natais vivas, às vezes acabam se apegando e querendo participar do Natal de alguma família, onde tem uma criança também, né? Eles tinham idades próximas, ela tinha 6 na época, essa criança aparentava ter uns 5 anos, elogiou a árvore, deu um sustinho nela, né? Mas vocês viram algum fantasma no Natal? Bom, agora já passou também, se viram para ter mandado o relato para eu contar, né? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha, se inscreve no canal, segue no Instagram, ajuda a gente no Patreon.
seja o nosso patrão no Patreon. E se quer mandar um presente de Natal para nós, aqui está o endereço. Ai, que calor, Deus santo. Tô derretendo aqui embaixo deste gorrinho de inverno, mas aqui é um calor dos infernos. Não, não é dos infernos, é muito calor. Ai, ai. Ah, esse relato, sabe, eu vou terminar comendo meu último bombonzinho aqui que eu ganhei. Ai, que dó, é o último. O Matheus deu pra mim porque ele falou que casou comigo. Então, em comunhão, sei lá o que de bens, não foi total, parcial, acho. E tudo que eu tiver eu tenho que dividir com ele. Então ele quis 4, veio 8 na caixinha, ele quis 4 pra ele. Mas no último ele ficou com dó de mim e me deu. E eu vou comer. Muito obrigada. Gente, esse troço é bom. Gordo é foda, né? Olá. Gente, eu danço quando eu como chocolate, muito gostoso. Eu danço. Acabou. Acabou. Compre Ferreiro Rocher pra ceia de Natal. Não, não é um relato patrocinado, não. Mas é muito bom, né? É isso aí. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos para mais um relato que aconteceu na noite de Natal. O anjo da morte na noite de Natal. Ai, 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 gente. Olá, Ana, pode me chamar de Maria. Prefiro ficar no anonimato, pois a tragédia aconteceu no dia 24 de dezembro de 2016. Nossa, o que... Ah, tá. E como o assassino não foi preso... Ah, tá, não. Bom, estava em casa na noite do dia 24 de dezembro de 2016. Minha irmã tinha descido para a rua de baixo para ver uma amiga dela. Segundo a minha irmã, estava também outras pessoas por ali e um pastor da igreja que elas frequentam. Esse pastor parou e ficou olhando para a rua. Ele parou e ficou olhando para a rua com uma cara estranha. E uma das mulheres virou para ele e perguntou em tom de brincadeira, tipo, o senhor viu alguma assombração? E ele se virou e disse assustado, eu vi o anjo da morte. A minha irmã estava do lado e viu o momento em que ele disse isso. A amiga da minha irmã chamou eles para entrarem e comerem alguma coisa. E depois de algum tempo, a minha irmã subiu. Passados uns 10 minutos, começou uma gritaria e descemos a rua para saber o que estava acontecendo. E vimos um carro subir a rua a toda velocidade. Então nos contaram que um irresponsável estava para cima e para baixo de moto na rua, a toda velocidade. E quando uma menina de 3 anos estava atravessando de mãos dadas com a mãe dela, a moto a atingiu. A mãe tentou pegar a menina no colo para levar ao pronto-socorro, mas no estado da criança... com o estado que a criança estava, a mãe não aguentou e a mãe desmaiou. Outras amigas viram a criança e nos disseram que não conseguiram pegar. A sorte é que uma delas não era da igreja e havia bebido um pouco e nos contou, não era da igreja, aí tinha bebido um pouco e nos contou no outro dia que acha que só conseguiu pegar a menina porque estavam por causa do álcool, porque se tivesse são ali não ia conseguir socorrer. Então, só porque estava meio aéreo que conseguiu pegar e socorrer ainda, porque em sã consciência, né, a menina foi atropelada. Infelizmente, a menina faleceu.
e o motorista da motocicleta fugiu do local e voltou de carro depois de uns 40 minutos alegando que não tinha visto a menina. É óbvio que ele não viu, era noite, mas ele tinha total consciência de que ele poderia causar um acidente, afinal, ele mora perto da rua e sabia que o que mais tem ali são crianças e cachorros. E era noite de Natal, essa rua fica cheia. Mas vocês conhecem esse tipo de idiota que faz de tudo para chamar atenção com uma moto? E ele chegou a ser agredido, mas fugiu. Disseram que ele tem parentes num lugar aí, então... Não posso falar. No outro dia, lembrando de tudo o que aconteceu, a minha irmã me falou do que o pastor disse ter visto. E eu fiquei perplexa, me perguntando, será que ceifeiros existem? E era a hora da menina que acabou morrendo por culpa desse responsável? O lugar é um ambiente pesado. É muito difícil eu passar nessa rua. Ela já foi boca de fumo, pessoas morreram, uma criança já foi atingida por um tiro quando assassinaram um usuário. E depois de anos, após a boca ter fechado, mais um episódio violento. Parece que essa rua atrai tragédia. Beijos, Ana. Ai, credo. Mas o interessante é que antes de tudo acontecer, o pastor olhou para a rua e falou que viu o anjo da morte ali. Mas, no Natal, pelo amor de Deus. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Ok, e vamos ao relato de hoje. Oh, meu Deus, piscou a força aqui. Ao relato de hoje, que é este daqui, já relacionado ao Natal, ao Ano Novo, mas é o lobisomem estragou o Natal e o Ano Novo. Vixe, vamos ver. Oi, Ana, tudo bom? No relato não possui nomes, então pode ler tranquila. Obrigada. Peraí, só para você. Ok. Bom, hoje eu tenho 19 anos, mas isso aconteceu... Nossa, esse relato é do ano passado. Hoje eu tenho 19 anos, mas isso aconteceu comigo quando eu tinha uns 11 ou 12 anos. Mas eu me lembro como se fosse ontem. Bom, nessa época o meu avô era vivo e eu e minha família tínhamos a tradição de todo final de ano nos reunirmos, a família... Todo final de ano reunirmos toda a família e irmos para a cidade no interior, onde ele morava, o avô. Que é aqui no interior de Pernambuco. Pois bem, toda vez íamos faltando 3 ou 4 dias para o Natal e ficávamos lá até o dia 2 ou 3 de janeiro. Eu lembro que a casa não era muito grande, mas era confortável o suficiente para ficarmos todos acomodados. E nessa época, meu avô tinha no terreno dele uma criação de galinhas e porcos enormes. Aqui a gente chama de barrão. O porco grande, é isso? Aqui a gente chama, acho que de cachaço. Não sei se é a mesma coisa, uns porcão, né? Bom, do lado, ao longo de todo o comprimento da casa, possuía um beco que dava para o quintal onde estavam os animais. Guarde essa informação. Então, era a casa, o beco e o muro do vizinho. Na segunda noite lá, todos já estavam dormindo e então eu acordei no meio da madrugada, com os porcos grunhindo como se estivessem com medo de alguma coisa. Eu não dei muita bola e até agradeci por ter acordado, já que estava com muita vontade de ir no banheiro. E se eu não tivesse acordado, era bem capaz de fazer um xixi na cama. O caminho para o banheiro era meio longo, porque eu dormia no primeiro quarto da frente e o banheiro era o último cômodo no final do corredor. Então, tinha que passar pela sala, pela cozinha e pelas portas dos outros quartos para então chegar no banheiro. A madrugada estava fria, mas bastante iluminada. A lua brilhava bem branquinha no céu, quase sem nuvens,
Quem já foi no interior sabe como o céu lá é diferente do céu da cidade. O banheiro possuía cobogós na parte daquele beco. Na parede daquele beco. Cobogó, hoje eu sei, aprendi com um relato também. São aqueles tijolos furados que deixa entrar claridade e acho que arejar também, assim, né? Aqueles tijolos que tem aquelas passagens, assim. Eu acho que é isso, tá? Então possuía cobogós na parede daquele beco, suficientemente grandes para que a luz da lua passasse e iluminasse o banheiro. Então eu nem precisei acender a luz, já que nunca tinha sentido medo do escuro. Quando eu finalmente cheguei no banheiro, que era o cômodo mais próximo do quintal, o barulho dos porquinhos voltou, mas ficou ainda mais alto. Eu escutei um barulho forte, como se algo tivesse atingido com violência o pé de bananeira que ficava ali no beco. Como uma colisão mesmo. Pá! Tipo algo correndo rápido e que tivesse batido aonde mesmo? Na bananeira, isso, no pé de bananeira. Trombou ali, algo forte. E as folhas chegaram a balançar violentamente. Eu achei tão estranho esse barulho que interrompi meu xixi e fui olhar por esses cobogós de relance para ver se eu via alguma coisa. E eu acabei vendo. Era uma criatura enorme, magro, esguio, parecia que tinha uns 2 metros de altura ou até mais. Eu acho que era bem mais, aliás. Ele era meio curvado, quase corcunda, e estava de pé apoiado no muro, como se estivesse descansando, e era coberto de pelos negros com um aspecto de sujo. Os olhos eram brilhantes, porém negros também, mais negros que a própria noite. Mas como que é tão escuro e dá para ver que é brilhante ao mesmo tempo? Ele tinha um cheiro de carniça muito forte e fazia um barulho esquisito, como se fosse uma respiração ofegante misturado com uns ruídos estranhos, tipo um ronco, não sei. Ana, eu lembro que o xixi que eu tinha interrompido tinha acabado de descer pelas minhas pernas, de tanto que foi o medo que eu senti. Eu acabei soltando um barulhinho de horror abafado, sabe? Tipo, assim. Mas alto o suficiente para ele se virar e olhar para a parede do banheiro onde eu estava. Eu lembro que eu corri dali para o quarto o mais rápido que eu conseguia e eu sentia que ele estava me acompanhando por todo o beco. E quando finalmente cheguei no quarto, eu ouvi um barulho de garras arranhando a janela do quarto. Acredito que aquela criatura só não conseguiu entrar porque a janela era fechada com um trinco de ferro grosso. Eu só me lembro que eu deitei, fiquei bem quietinha, quase sem respirar, e mentalizei com todas as minhas forças para que aquele bicho fosse embora. Até que o barulho parou e eu passei o resto da noite acordada com medo daquele bicho voltar. No outro dia, eu contei para minha mãe, que também estava dormindo no quarto, e ela disse que também ouviu, mas achou que tinha sido algum galho que o vento podia estar soprando e arranhando a madeira da janela. Eu acredito que ela sabia o que era, mas disse isso apenas para me tranquilizar. Eu contei para o resto da família. Meu avô, após ouvir, disse que eu estava sonhando acordada. Porém, no mesmo dia, ele foi... A cachorro latiu, né? Porém, no mesmo dia, ele foi logo procurar alguém que colasse a grade, de madeira mesmo, sabe? Foi procurar alguém que colasse grade de madeira mesmo nas janelas e também colocou grade nos cobogós do banheiro. Um tempo depois, descobri que o meu avô teve que matar um dos porcos aquele dia porque algo o tinha ferido muito gravemente no quadril e nas patas traseiras, e o animal passou a noite em agonia. E depois desse dia, ninguém conseguiu mais dormir direito durante a noite. A minha avó acendia velas para os santos, um para cada que ela conhecia, e eram muitos, hein?
como uma maneira de espantar as energias ruins, e dormia tarde, orando pela proteção de todos nós. E ninguém, depois de ouvir a minha história, sentia mais vontade de comemorar as festas, por medo daquele bicho voltar na hora da festa. Hoje me pergunto se fiz certo em contar, porque eu sinto que eu estraguei todo o cronograma deles. Eu penso que eles acreditaram em mim, pois sempre, mesmo quando criança, eu sempre fui cética para essas coisas sobrenaturais. E não teria o porquê de eu estar mentindo sobre aquilo naquele momento. Sobretudo os mais velhos que de vez em sempre acompanhavam a minha avó nas orações antes de irem dormir, sabe? Então eles acreditaram. Acabou por não comemorarmos nem véspera de Natal, nem de Ano Novo nesse ano, por medo, justamente por medo. E nem podíamos ir embora, porque como era interior e mal tinha energia elétrica, não tínhamos como contatar o moço que tinha nos levado e que o combinado era nos buscar apenas após o Ano Novo. Então não dava para chamar ele para buscar antes. Quando finalmente fomos embora, depois desse ano, sempre recusei ir novamente para lá no final de ano. Só voltei lá ano passado, quando meu avô faleceu. Eu passei 2 dias lá com a minha avó e com a minha família, antes dela arrumar as malas e vir morar na capital aqui conosco. Mas mesmo passado tanto tempo, na hora de dormir, eu ainda podia sentir que algo estava me observando e esperando talvez uma oportunidade de me pegar. Bom, é isso, Ana. Esse foi o meu relato. Agradeço por ter lido e um beijo enorme para você. Um beijo para você, muito obrigada. Então, assim, o avô falou, não, você sonhou. A mãe falou, imagina, não, né? Eu escutei, mas era um galho batendo, arranhando. Você tinha 11 para 12 anos, eu acho que eles não quiseram te assustar em falar, nossa, meu Deus, deve ser um lobisomem, eu escutei, você iria ficar... Eles ficaram preocupados que você talvez iria ficar assustada, então para não te assustar, mas, como você mesma disse, logo após essa... o que você contou foi grade nas janelas, o porco, o que aconteceu, talvez o que você escutou, o porco grunhindo, ele estaria com dor, ele teria sido atacado, mas aí foi lobisomem, pela descrição dela, foi lobisomem, porque a gente pensa também, existem outros bichos grandes que de repente estão por aí nas matas, como jaguatirica, né? Não sei as regiões, gente. Eu não sei onde tem jaguatirica, onde tem não sei o que, mas eu sei que tem uns bichão assim, uns felinos, né? Que geralmente são maiores do que um lobo, por exemplo, né? Um lobo não tem assim um lobão tão grande, né? Mas tem uns gatão grande. Então, mas a pessoa ia distinguir e esse bicho estava de pé, corcunda, não sei o que, então não é um bicho assim que a gente conhece, não, né? É esquisito e geralmente o bicho, se ele vai fugir, eu acho, né? A menos que ele esteja ali pronto para atacar, mas ele seguiu no corredor ali até a janela, não sei, gente. Eu não duvido de lobisomem, de casos de lobisomem, não. Existem muitos casos de comportamento desses seres, de animais e não sei o que lá. Não sei o que é, mas que tem alguma coisa aí, acredito que tem. E coitado, no fim, por medo desse bicho, não foi comemorado nem Natal, nem Ano Novo. Que pena. Tá vendo, lobisomem? Foi estragar lá de todo mundo. Ei, Laia. Bom, pessoal, não fiquem com medo do lobisomem neste Natal e Ano Novo. Pode comemorar, fiquem de olho, tenham cuidado, tenham juízo, tá bom? E se tiver alguma história sobrenatural, depois vocês mandam um relato pra gente, ok? Beijos! E a gente se vê no próximo relato. Fui! Bom, vamos lá para mais um relato. Meu penúltimo Natal. Vamos ver. Olá, Ana, tenho 18 anos e sou do Rio de Janeiro. É uma garota que nos conta, tá? O meu relato aconteceu no dia 24 de dezembro de 2017, véspera de Natal de 2017. Eu tinha 16 anos e essa data ficou marcada tanto para mim,
ficou marcada tanto para mim quanto para minha família. E isso tudo foi tão marcante que a gente mudou de casa e de bairro. Nossa, vou precisar voltar uns dias antes para você entender melhor. Eu morava em um bairro perto de uma praia que não tinha muito movimento, era bem tranquilo e tinha poucos vizinhos. 2 ruas depois da minha casa tinha um estábulo. Algumas ruas eram de terra e a maioria das casas ficavam fechadas, mas eram alugadas para temporadas. Umas semanas antes do Natal, o vizinho mais próximo, que por sinal era amigo do meu pai, estava reclamando e dizendo que coisas estranhas estavam acontecendo com os cavalos e alguns cachorros. Meu pai, inconformado, perguntou o que é que tinha acontecido e o vizinho logo relatou que os cavalos estavam aparecendo com tranças muito difíceis de tirar e também estavam machucados e assustados. Já os cachorros estavam chorando muito à noite, entre 2 e 4 da madrugada. Meu pai, revoltado, achou que alguma pessoa estava fazendo isso, mas resolveu esperar os próximos dias para ver se continuava. Meu pai esperou, e no dia 23 de dezembro aconteceu a mesma coisa. O vizinho dizia triste que não sabia o que estava acontecendo e disse que os cavalos estavam muito machucados. Então meu pai e o vizinho resolveram ficar acordados a madrugada do dia 24. Para ver quem estava fazendo aquilo. Nesse dia, o meu pai e o vizinho ficaram acordados a madrugada inteira. E como eu sou muito curiosa, eu fiquei também. Com muito medo, mas fiquei. Deu 1, 2 e chegou 3h25 da madrugada. E logo um cachorro começou a chorar, sem parar. Só deu tempo do vizinho abrir o portão e irmos para a rua, irmos ver a rua. E logo tivemos a pior visão até hoje. Vimos uma criatura que não dava para identificar. Ela era pequena. Deveria ter 1 metro, mais ou menos, de altura. Era escura e com os olhos grandes e vermelhos. Tinha algo na mão que parecia um galho. Ele estava bem perto do cachorro e quando vimos, ele entrou para o mato. Ficamos com muito medo e ninguém teve coragem de ir atrás daquela criatura. E até hoje eu choro quando eu lembro disso. Desde então, a minha família levou um pastor para orar naquela rua. Vendemos a casa e nos mudamos de lá. Mas mesmo assim, mesmo depois de 2 anos, nos lembramos disso tudo como se fosse ontem. E o vizinho até hoje tem contato com os meus pais e disse que não saía de casa à noite, nem para ir para o quintal. Mas ele garantiu que os cavalos estão bem. E que a casa dele ainda está à venda. Ah, e achei importante lembrar que depois de 7 dias, o cachorro que estava chorando aquele dia, ele morreu cuspindo sangue e com os olhos amarelos. Será que tem alguma coisa a ver? E que bicho era esse? O Saci? Alguma outra criatura aí também atacando os bichinhos, gente. Chupacabra? Não, porque ele não sugou, mas machucava os bichos. Mas o Saci não machuca os bichos, ele não protege. Ele dá uma zoada com os bichos. E trança é Saci ou não? Ai, gente, não sei que os bichos estranhos desse aparecendo no Natal, a gente só espera o Papai Noel, né? Não esses troços esquisitos aí. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos para mais um... Eu falei, hoje é dia de relato de Natal macabro. Amanhã vem coisa para cobrir isso aí, vem coisa melhor, tá? Uma bruxa enforcou a minha mãe no Natal. Não foi no Halloween, foi no Natal. Vamos ver? Me chamo fulano, tenho 16 anos e queria contar uma história que aconteceu de ontem para hoje. Isso é no ano passado. Ele mandou no Natal, dia 25 de dezembro. Então aconteceu do dia 24 para o dia 25 de dezembro de 2017. Ocorreu de ontem para hoje, na virada de Natal. Sou de Santa Luzia, Minas Gerais. Foi um pouco assustador porque ela me contou assim que aconteceu e eu fiquei em choque, sinistro, mas começou tudo assim.
Os meus primos moram na casa de trás da minha e eu moro com a minha avó. E lá pelas 7h30 da noite, a minha avó estava arrumando a mesa da ceia de Natal, com uvas, pão de queijo mineiro e outras coisas bem gostosas que estavam sobre a mesa, como de tradição mesmo. E os meus 2 primos foram lá para casa comemorar o Natal conosco. E como de costume, depois da meia-noite, colocamos músicas, diversas músicas. Então fomos para casa da minha tia. A minha tia mora nos fundos com os meus primos, ou seja, tem uma outra casa lá no fundo do quintal. E colocamos músicas. Curtimos até umas 3 da manhã, quando as coisas começaram a acontecer. 3 da manhã. Estávamos lá dançando e a minha mãe chegou para participar da festa conosco. Colocamos funk, sertanejo, hip hop, eletrônica, ou seja, uma playlist de músicas. Quando deu umas 3h10 da manhã, eu coloquei uma música chamada Sino da Igrejinha. Opa, o Sino da Igrejinha não é aquela lá do relato? Coloquei uma música chamada Sino da Igrejinha. E na foto da música, no YouTube, aparecia uma figura monstruosa de um demônio. É um Exu, não é? Quer ver? Pera aí, deixa eu até procurar agora aqui. Sino... Tem um relato. Sino da Igrejinha. É um ponto cantado, uma coisa assim, não é? É uma música aí. Tem um relato a respeito disso, para quem quiser. Acho que o nome do relato é isso, Sino da Igrejinha, quer ver? Assombrado. Olha lá, o nome do relato é Sino da Igrejinha, a amarração. Relato 384. Lá tem um trechinho da música, se não me engano. Então, aí ele colocou essa música, Sino da Igrejinha. Eu levei um susto, mas mesmo assim fiquei curioso e coloquei a música. Aumentei... Será que pelo nome Sino da Igrejinha ele achou que era alguma música de Natal? Fiquei curioso, coloquei a música, aumentei a música no volume 100% máximo e começamos a dançar, zoando a música, dizendo, epa, o santo baixou, olha a macumba aqui, lelê. Olha lá, pronto, começou a zoar com o negócio, já ferrou. E a mais que dançou na roda fui eu e a minha mãe e a minha irmã. Os meus 2 primos só ficaram olhando e rindo. Quando começamos a dançar, automaticamente eu comecei a dar giradas no meio da sala. Foi cada rodopiada que eu não sabia de onde vinha. A minha mãe me puxou, me conduzindo a parar com esse tipo de brincadeira e disse, se você não tivesse parado, a pombagira tinha descido em você, menino. Não dei ouvidos e saí andando, pegando meu celular, mas na hora senti que tinha alguma coisa errada naquela noite. Que algo ia acontecer comigo ou com um dos meus primos. Não dei importância ao meu pensamento e pensei, isso é fruto da minha imaginação, não é verdade, e dei risada. Mas chegou a hora de dormir. Lá pelas 3h40 da manhã, minha mãe disse que estava indo dormir. Minha mãe disse que estava dormindo quando acordou e viu uma mulher em cima do seu corpo, a enforcando, tentando lhe sufocar. Disse que parecia uma bruxa, com cabelo desgrenhado, um hálito horrível e com um vestido velho, rasgado. E disse que essa mulher ficava rosnando igual um cão, com um sorriso diabólico no rosto. A minha mãe disse que a única coisa que vinha na cabeça dela era pedir a Deus para tirar aquela coisa de cima dela e queimar todo o mal que vinha dos olhos daquela mulher. E depois de uns 15 minutos, aquela coisa foi perdendo forças, aquela sensação de peso em cima dela foi saindo e aquele ambiente pesado foi se transformando em um ambiente aliviado, uma noite de Natal fresca e serena. Na hora, ela ficou assustada e sim, pensou que a sua alma ia ser levada com aquela bruxa diabólica que estava em cima dela. Parece desgraça, né?
Na hora eu estava mexendo no celular e na hora ela foi lá no meu quarto e me contou o que tinha acontecido. Eu fiquei assustado e eu admito que não consegui dormir depois do que eu ouvi. E foi isso, Ana. Queria saber o que você acha que essa coisa deve ser. Será uma bruxa? Uma entidade? Ou aquela música trouxe aquilo para a terra e foi direto em minha mãe, e não em mim e na minha irmã? E por que foi direto na minha mãe, não em mim e na minha irmã? Bom, acredito já que vocês deram uma zoada com o que não devia. Porque é uma música... religiosa, não digo que não sei se é religiosa, mas é um canto de evocação, não é? Um ponto cantado, alguma coisa. Eu não entendo direito dessas coisas, me corrijam aqui se eu estiver errada, mas é um canto de evocação, ou invocação. E aí vocês cantaram e zoaram. Então eu acho que a zoeira aí já foi, se tivesse talvez colocado por curiosidade, visto que, não, isso é tal coisa, tal, desligado e normal, sim, mas daí aumentou o volume, dançou, cantou, zoou a respeito. Aí eu acho que pode bem ser resultado disso. Agora, por que ir na sua mãe? Não sei, talvez por ela ser a adulta ali, né? O resto era criança, talvez não soubesse direito o que está fazendo, mas o adulto deveria saber. Então, talvez tenha ido nela, né, para falar, ei, isso não é coisa que se faça, né? A descrição é da desgraça, mas não sei o que pode ser. Alguma pombagira? Não sei. Mas a lição é não brinque com o que você não conhece, né? Não tire sarro, não desrespeite religião, essas coisas. O céu daquele Natal. E é uma moça que nos conta. Pois bem, eu não me lembro o ano exato desse ocorrido, mas talvez tenha sido 2005 ou 2006. Eu estava na zona rural da cidade, no interior de Minas, num local cheio de casas e sítios de pessoas da minha família. Todos moravam ao lado uns dos outros, e fui passar o Natal com os meus avós, tios e primos. A família é grande, e fim de ano era aquela festança em alguma das casas com a presença de todos. O planejado era dormir num chalé que a minha avó construiu lá para irmos eventualmente. Dormimos no chalé após a festa. Eu estava super feliz, como em todos os natais. Eu gostava de passar um tempo com os meus primos, de brincar, comer, ganhar presentes, sempre amei essa época. Após a meia-noite, todos nos abraçamos, desejando Feliz Natal, e eu fui andando com o meu primo e com a minha avó para o chalé dela, que era mais afastado da casa dos meus tios, onde aconteceu a ceia e a festa, né? Foi na casa dos tios. Bom, como era zona rural, não tinha luz no caminho, mas como não me lembro de estar super escuro, devia ter alguma lua cheia para ajudar a enxergar. Eu estava um pouco atrás, num pasto, pouco antes da porteira, que a minha avó estava abrindo lá com meu primo, e senti naquela hora uma felicidade plena. Me deu uma leveza e um ímpeto de olhar para o céu. Naquele momento, eu vi nitidamente um feixe de luz passar e desaparecer. Alguns segundos depois, ele passou e alguns segundos desapareceu. Na época, eu pensei ter sido uma estrela cadente e não dei muita bola. Eu só achei bonito. Mas hoje, depois de ver outras estrelas cadentes, eu percebi que aquele feixe de luz que vi naquele dia ou naquela noite era diferente. A sua passagem foi muito mais lenta e parecia ser mais robusto do que uma estrela, que é um rastro fino e rápido. Na época, eu, com os meus 13 ou 14 anos, nem pensava que poderia existir de fato o Papai Noel ou Santa Claus ou enfim. Mas hoje, sem o peso de querer ser uma adolescente descolada e continuando apaixonada pelo Natal, eu penso, e se? E se fosse o Papai Noel?
Se eu pudesse vê-lo, se eu pude vê-lo, me considero privilegiada, pois foi uma sensação muito boa e muito feliz. Ah lá, também, ela viu um negócio dourado lá no céu, igual eu, igual a mim, minha prima e a moça do relato. Um negócio assim, meio que igual uma purpurina dourada, sabe? Um negócio dourado passando. Nós vimos, eu tô falando que Papai Noel existe, eu seria Odin em seu cavalo de 8 patas. Mas, muito legal, né? Ai, gente, eu acho isso muito mágico e muito, muito lindo. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.